falar de política, gente, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou contra a elaboração de uma proposta que proíba operações de busca e apreensão contra parlamentares dentro das dependências do Congresso. De acordo com o chefe do Senado, a ideia que é discutida na Câmara não é razoável, nas palavras dele. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes da Casa Legislativa estudam apresentar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que limita o acesso de forças de segurança nas dependências do Congresso. Esta discussão toda nasceu após algumas operações da polícia em gabinetes parlamentares, Mano Ferreira. A gente se lembra do caso do Carlos Jordi, que é líder da oposição, não sei se na Câmara ou no Congresso, mas que teve o seu gabinete como um alvo de uma busca e apreensão. Isso gerou uma repercussão gigantesca nos parlamentares, principalmente de oposição, porque eles falam que quando a operação é na Casa Legislativa, tem que ter algum tipo de filtro, algum tipo de restrição. Mas eles já vêm e apresentam uma PEC para proibir logo, eles não querem nem o meio termo. Como é que você vê? Eu vejo isso como o sistema político tentando se blindar da possível punição e investigação, primeiro, né? Mas também da possível punição por crimes cometidos ao longo dos seus mandatos. A gente sabe que, ao longo da história do Brasil, apesar de ter uma origem legítima, o foro privilegiado, que em tese seria para proteger o exercício democrático de eventuais abusos, acabou se convertendo muito mais num escudo para proteger, para criar impunidade para pessoas que usam dos seus mandatos para cometer crimes. Isso é algo que foi, enfim, que é de saber público, né? Que todo mundo sabe que esse tipo de coisa acaba acontecendo. Tanto que, desde 2013, essa era uma pauta histórica das pessoas que iam para as ruas contra a corrupção, que a gente tivesse o fim do foro privilegiado. Aí agora, os parlamentares querem fazer um foro privilegiado 2.0 turbinado. Essa proposta se trata disso, de tentar criar um escudo ainda maior para garantir a impunidade de quem tem poder. São 10 horas e 53 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando e a gente está discutindo o debate entre as intenções de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco. Na Câmara há uma ideia de se propor uma PEC para impedir, proibir operações da polícia em gabinetes, em ambientes do Congresso Nacional. Como é que você vê, Felipe Monteiro? Mais uma briga entre o Lira e o Pacheco. E o Pacheco, ele é um jurista de mão cheia, né? O Pacheco, antes de ser senador, ele era um dos criminalistas de maior referência no Brasil e em Minas Gerais. Então, ele entende o que é a Constituição Federal, ele entende o que é lei, não é? E entende o que é medidas constitucionais e medidas inconstitucionais. Então, o Pacheco acerta ao criticar a tal proposta de blindar os parlamentares de busca e apreensão no recinto do Congresso Nacional, porque essa medida é sim inconstitucional, não é? E aí tem um ponto que eu queria colocar aqui. Uma coisa que me impressiona aqui no Brasil, ao invés de discutir medidas para aperfeiçoar o sistema, né, melhorar o sistema, a gente discute perfumaria. Ao invés de discutir como que os parlamentares poderiam se salvaguardar de eventuais abusos da justiça, não é? A gente discute impedir a justiça de fazer o seu trabalho para proteger os parlamentares. Ou seja, é um absurdo. O que seria legítimo o Congresso fazer? Poxa, vamos criar algum tipo de instrumento, uma comissão formada por deputados e senadores para acompanhar a busca e apreensão, para ver se ela é legítima ou não, para ver se ela é arbitrária ou não. Isso seria uma medida ideal. Até porque a OAB, por exemplo, Nelsinho, o advogado, por exemplo, quando é vítima de busca e apreensão, quando é vítima de prisão, né, tem que ter o acompanhamento da comissão da OAB, das prerrogativas. Ou seja, reproduzir essa medida no Congresso para evitar abusos do judiciário, eu concordo. Abuso da polícia, eu concordo. Agora não dá para você aproveitar esse fato e criar mais benefícios, mais prerrogativas aos deputados, querendo evitar
qualquer tipo de investigação a parlamentares. Isso é um absurdo, né? Não dá para a gente concordar com isso, com essa medida. Aqui nós estamos hoje cheios de advogados nesse sofá, Felipe, Ana, Diego, e essa ideia do PP aí de comparar, né, a prerrogativa parlamentar com a prerrogativa da advocacia, em que em um dos casos, no caso da advocacia, já existe uma previsão legal de que ninguém vai ter um escritório de advocacia ou a casa de um advogado como alvo de uma operação sem o acompanhamento de uma comissão, vocês acham que faz sentido essa comparação também no parlamento? Deveria haver uma comissão parlamentar de deputados de todos os partidos, do governo e da oposição, que só fiquem sabendo quem é o parlamentar investigado na hora da operação? Faz sentido, Ana? Faz todo sentido. A gente estava conversando isso antes de entrar no ar, exatamente porque, assim como os advogados, os políticos, eles exercem uma função essencial à justiça e à sociedade. Nosso questionamento, meu questionamento pelo menos, é no sentido de como garantir que essa comissão vai agir de uma maneira imparcial, como não vazar o nome desses investigados. Infelizmente, sabemos que a nossa justiça acaba tendo falhas ao longo da execução dos atos que precisam ser executados. Então, a minha preocupação, na verdade, é uma antecipação, porque, pelo que estamos vendo aqui, isso nem sequer está sendo cogitado. A PEC, maravilhosamente, é para simplesmente proibir e que fique sem busca e apreensão mesmo, como se isso fosse resolver alguma coisa e fosse facilitar que a justiça seja feita. Mas, de qualquer forma, a minha preocupação nesse sentido é mais com relação à execução. A ideia, com certeza, faz muito mais sentido, já é praticada com os advogados e certamente é muito melhor do que simplesmente impedir que busca e apreensão sejam feitas na casa e nos escritórios dos parlamentares. A crítica da oposição, Diego, contra a busca e apreensão no ambiente do Congresso é que no gabinete de um parlamentar há ali informações sensíveis, sigilosas, de estratégias políticas, principalmente quando a gente fala de um líder de uma bancada, líder da oposição, líder do governo. E aí, o medo que se tem é de o processo democrático ou o Estado democrático ser, de alguma maneira, atingido quando o direito de oposição se mitiga de alguma maneira, se relativiza de alguma maneira. Como é que você vê essa crítica da oposição? Koba, é uma crítica válida, na minha opinião. Eu concordo com tudo que foi dito aqui pelos colegas, principalmente o que foi dito pelo PP. É um daqueles casos em que só o meio termo resolve. De fato, nós não podemos criar mais um benefício para uma casta que já tem todos os benefícios e mais um pouco. Mas nós não podemos também deixar essa porteira aberta para que essas coisas aconteçam a todo tempo. A Carla Zambelli, por exemplo, na semana passada foi alvo de um mandado de intimação de um processo durante uma sessão da Câmara. Eu acho que institucionalmente isso passa um recado ruim, principalmente porque se trata de uma pessoa pública que pode ser encontrada em diversos outros lugares. Então, eu acho que tem que haver, sim, uma forma de que isso seja feito sem expor a instituição. E essa ideia de instituir uma comissão para acompanhar os trabalhos é perfeita. Primeiro porque você pode compor essa comissão com deputados ou senadores de espectros políticos variados. Você vai pegar lá desde o deputado do PT até o deputado do PL e todos os deputados do centro para compor essa comissão. E, em segundo lugar, você pode adotar medidas como são feitas aqui, como já foi dito no âmbito da OAB. Não se diz onde será feita a operação, não se diz... O Nelson sabe bem dessa rotina, enfim, participa das prerrogativas lá na OAB São Paulo. Você só é chamado, olha, amanhã, 5 horas da manhã, esteja no lugar tal, que nós vamos sair para fazer uma busca e apreensão, vamos sair para fazer, cumprir um mandado de prisão, e você não sabe para onde você vai, você não sabe aonde que a medida vai ser efetivada. Então, tem meios de se fazer, existe um meio termo muito claro, como nós temos aqui, com uma experiência já validada, que é o caso da OAB. O Pacheco, o PP disse aqui, é de fato um grande jurista, foi presidente da OAB de Minas Gerais, sabe exatamente tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que é um tema complicado, mas que não está tão difícil assim de resolver. O Pacheco foi, inclusive, conselheiro federal da OAB Nacional também por Minas Gerais. Aliás, um abraço aqui para Silvana Brizola, para o Luiz Fernando Pacheco, nossos colegas lá da Comissão de Prerrogativas estão sempre acompanhando o Morning Show.